Boa noite, nós vamos aqui começar a criar o banco de dados. Então eu vou dar o nome de curso PHP. Curso PHP. Criar. Logo ele me pede o nome da tabela. Nós vamos iniciar criando a tabela clientes 9 campos. Executar. Como de costume, nós vamos dar uma chave primária. Eu tenho o costume de chamar de ID. Eu vou dar o nome de ID cliente. O tipo dos dados que vai ser armazenado nessa tabela e neste campo vai ser do tipo inteiro. O tamanho do tipo inteiro vai ser de 5. Tá? Essa posição aqui do tamanho, que nem eu estou colocando 5. Na verdade, se eu não colocar nenhum valor aqui, ele assume um valor padrão. Tá? Mas normalmente eu trabalho com um padrão de 5. Tá? Porque dificilmente a minha tabela vai ultrapassar esses valores. Rola aqui para o final, eu tenho aqui esse region button aqui que eu coloco o campo, determino que ele é uma chave primária, ele é a primary key. E aqui em extra, coloco ele como um campo de auto-incremente, certo? Próximo campo que eu tenho aqui vai ser o nome do cliente. Então eu vou colocar o nome do campo, nome. Sempre seguindo aquelas regrinhas básicas de permanecer tudo minúsculo, tudo caixa baixa. Assim você evita erros futuros quando você precisar fazer uma consulta no banco em si. No término disso, salvar. Salvei, já criei. Ele gera o SQL aqui, ó, para mim. Create table. E aqui ao lado já está a minha tabela clientes. Vou na aba aqui inserir e vou inserir alguns registros. Tá? No campo ID cliente eu não preciso alimentar ele com valor, porque ele é um campo auto-incremente. Tá? Então ele vai acrescentando de acordo com o número de registros. Então eu vou colocar aqui o primeiro registro. Maria das Dores. Idade 20 anos. Executar. Ele faz o insert. Mostrando aqui para vocês a sintaxe do insert. E aqui embaixo, values. Já estou passando os dois valores. O tipo da tabela. Bom, a partir desse momento que nós já criamos o banco de dados, agora nós podemos ir para o PHP para efetuar a conexão, para fazer a conexão com o banco de dados. Certo? Aqui eu estou utilizando um editor da Zend, mas você pode fazer essa codificação em qualquer outro software de edição de códigos, HTML, PHP, enfim. Existem vários hoje na internet. E aqui a gente vai começar a escrever o código para efetuar o quê? Fazendo a conexão no banco de dados e fazer o select. Então, primeiramente eu preciso de algumas informações, como nome do servidor, o nome do usuário, a senha e o nome do banco de dados. Essas são as 4 informações aí necessárias e inegociáveis para você fazer uma conexão com o banco de dados. No meu caso aqui eu estou utilizando o MySQL. Então eu posso iniciar criando a minha conexão, criando uma variável chamada conexão. É igual MySQL connect. E aí eu tenho que passar os parâmetros. O primeiro parâmetro a passar é o nome do servidor. O hostname. Tá? No caso aqui, como estou local, host. Vírgula, próximo parâmetro, nome do usuário. No caso do meu padrão, root. E a minha senha, que no meu caso é 123. Ponto e vírgula. Na linha abaixo eu vou fazer uma condicional. Se a minha variável conexão for verdadeira,
ele vai selecionar o banco de dados. Então eu tenho aqui a opção do MySQL Select DB. Mas antes, eu vou criar também uma outra condicional, porque de repente se essa conexão não me retornar um valor, ou seja, se ela fizer a conexão com o banco de dados e não me retornar que a tabela existe, ele vai me causar erro na minha aplicação. Então antes eu começo já a tratar essas funções. MySQL Select DB. E aí eu tenho que colocar o nome do meu banco de dados, que é curso PHP. Vírgula, o segundo parâmetro aqui eu tenho que passar a minha conexão, ou seja, no caso a minha variável connect, conexão que está utilizando a função do MySQL connect que eu tenho aqui em cima. Bom, ele entrando nessa conexão, aí eu tenho que criar uma variável na qual receberá a minha query. Então eu vou fazer o select from, nome da tabela, clientes, ponto e vírgula. Antes de mais nada, eu vou salvar esse arquivo aqui para nós não termos surpresas. Salvar como lista clientes.php. A partir desse momento que eu fiz o select, eu estou utilizando essa função de fazer o select asterisco from para trazer todos os campos, todos os dados. Vou criar uma outra variável chamada recordSet, né, ou RS, de acordo com a maneira que vocês acharem melhor de identificar. E aí eu vou utilizar a MySQL query para executar a minha query que está nessa variável aqui em cima. Bom, feito isso, eu já tenho alguma informação que eu posso até exibir na tela. Então eu vou mostrar aqui para você essa informação.